Você já ouviu falar do dilema do ouriço? Dilema do ouriço? Um ouriço queria ser amigo de outro ouriço, mas quanto mais próximos ficavam, mais eles se feriam com seus próprios espinhos. É a mesma coisa que se passa com os humanos. O Shinji deve ter medo de se ferir, e acabou instintivamente se tornando um medroso. Enfim, ele vai acabar tendo que aprender que ser adulto significa se aproximar e se distanciar das pessoas até descobrir uma distância onde dá pra evitar que ambos se machuquem muito. Os ouriços buscam calor, mas quanto mais se aproximam, mais os espinhos ferem. Esse é o conflito. Ficar distante significa frio e solidão. Chegar perto traz dor e machucados. E ninguém vive isso de maneira mais intensa do que Shinji Ikari. Shinji tem medo de tudo. Medo de ser rejeitado, medo de desapontar, medo de se aproximar e levar um fora novamente. Por isso ele opta pelo frio. Se afasta. Fica em silêncio. Se enclausura em seu próprio sofrimento. Porque isso parece mais seguro do que arriscar sentir dor. Ele anseia por conexão, mas não consegue lidar com o custo de tentar. E ninguém cobra esse preço tão alto quanto a Asuka. Ela representa tudo que Shinji teme encarar. Intensa, explosiva, mas vulnerável sob a raiva. Sempre que ele tenta se aproximar, ela reage com hostilidade, e quando ela baixa a guarda, ele se afasta. Eles se machucam constantemente. Um beijo se transforma em humilhação. Uma conversa acaba em briga. Um momento de silêncio se transforma em um abismo. Shinji não consegue avançar. Asuka não consegue parar de atacar. Ambos desejam calor, mas acabam se ferindo. Essa dinâmica destrói relacionamentos no dia a dia. Tem pessoas que, como Shinji, se fecham tanto que afastam aqueles que amam. E tem quem, como Asuka, agride e distancia o outro por medo de ser ferido primeiro. O resultado é sempre o mesmo. Pessoas que se amam, mas não conseguem estar juntas sem se machucar. Casais que brigam por coisas triviais. Amizades que se esfriam pelo silêncio. Indivíduos que preferem a solidão a arriscar mais dor. O dilema do ouriço não é só uma história de anime. É a razão pela qual tantos se sentem sozinhos, mesmo na companhia de outros. Shinji e Asuka refletem essa realidade. Eles demonstram como é difícil amar sem se machucar. E o quanto é doloroso viver sem tentar. Talvez o maior desafio não seja remover os espinhos, mas aprender a se aproximar mesmo sabendo que pode doer. E você? Já se viu preso nesse dilema com alguém? Já quis se aproximar de alguém, mas o medo de rejeição, traição ou humilhação te paralisou? Já atacou ou se afastou primeiro só para evitar a dor de uma facada emocional? Já amou alguém e, mesmo assim, não conseguiu lidar com a intimidade sem se ferir ou ferir o outro? Quantas vezes estragamos algo bom simplesmente porque não sabemos lidar com a vulnerabilidade? Quantos relacionamentos, amizades e laços familiares perdemos não por falta de amor, mas porque o espinho do medo é mais forte que o desejo de estar juntos? Fugimos, brigamos, silenciamos, acusamos, nos fechamos, tudo para evitar a dor de sermos vistos de verdade. E no final, acabamos sozinhos, sentindo o frio e nos perguntando por que ninguém fica. Schopenhauer já disse que o homem é como o ouriço, precisa do outro para não morrer de frio, mas não suporta a dor de chegar perto demais. Talvez esse dilema nunca desapareça completamente, mas podemos aprender a sangrar menos, a nos aproximar com mais consciência, a aceitar que o calor sempre vem acompanhado de espinhos, e que vale a pena arriscar mesmo assim, porque a solidão também machuca, às vezes até mais. Jean-Paul Sartre afirmou que o inferno são os outros, mas o verdadeiro inferno talvez seja ficar preso entre o medo deles e o medo de ficar sem eles. Se você está passando por isso agora, se sentindo como Shinji ou Asuka em algum relacionamento, saiba que não está sozinho. O primeiro passo para resolver não é forçar a proximidade nem fugir de vez. É reconhecer os próprios espinhos, entender os do outro e escolher conscientemente qual distância você está disposto a suportar. Nem todos conseguirão, mas aqueles que conseguem, aprendem a amar mesmo com dor.